Imagina cometer o primeiro assassinato da história do mundo. Ninguém jamais matou antes. Nenhum ser humano jamais viu a vida se esvair dos olhos de outra pessoa. Ainda não existe uma palavra para isso. Não existe uma lei contra isso. Não existe precedente. E mesmo assim, no fundo dos seus ossos, você sabe o que fez, porque o sangue do seu irmão está clamando do chão sob os seus pés. E então, Deus fala com você, não para puni-lo com a morte, não para derrubá-lo ali mesmo. Em vez disso, ele faz algo muito mais misterioso. Ele coloca uma marca em você, um sinal, um selo, uma marca, e declara que qualquer um que o matar sofrerá uma vingança 7 vezes maior. Esta é a história de Caim. E a marca que Deus colocou nele é um dos mistérios mais antigos, mais debatidos e mais mal compreendidos de toda a Bíblia. O que era a marca? Era visível? Era uma cicatriz? Um símbolo? Uma mudança na pele? Era algo físico ou algo sobrenatural? E por que Deus protegeria o primeiro assassino da história da humanidade em vez de destruí-lo? As respostas escondidas no texto original em hebraico, na tradição judaica antiga e nos escritos dos primeiros pais da igreja vão te chocar. Porque a marca de Caim não é o que você pensa. E o seu significado vai muito além de um único homem. Ela chega até você. Vamos voltar ao começo. Não apenas ao começo da história, mas ao começo de tudo. Depois que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, eles começaram a construir uma vida fora do paraíso. Eva deu à luz 2 filhos. O primeiro foi Caim e o segundo foi Abel. E desde o momento do nascimento deles, o texto nos dá pistas sobre o que estava por vir. O nome Caim, em hebraico, é Caim. Sua raiz está ligada à palavra hebraica caná, que significa adquirir ou possuir. Quando Eva deu à luz, ela disse: adquiri um homem com a ajuda do Senhor. Alguns estudiosos traduzem isso de forma ainda mais ousada. Adquiri um homem, o Senhor. Existe uma tradição que diz que Eva acreditava que Caim poderia ser o libertador prometido, aquele que Deus havia profetizado em Gênesis 3:15, que esmagaria a cabeça da serpente. Pensa nisso. Eva pode ter olhado para o seu filho primogênito e acreditado que ele era o salvador da humanidade. Ela estava tragicamente errada. O nome Abel é Hevel em hebraico e significa sopro, vapor ou vaidade. A mesma palavra usada ao longo do livro de Eclesiastes quando Salomão diz: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. O próprio nome de Abel sugere algo passageiro, algo que desaparece rápido, como se o texto estivesse nos avisando desde o início: esta vida será curta. Agora, os 2 irmãos cresceram e escolheram caminhos diferentes. Caim se tornou agricultor, um lavrador da terra. Abel se tornou pastor, um guardador de rebanhos. E com o passar do tempo, ambos trouxeram ofertas a Deus. Caim trouxe uma oferta dos frutos da terra. Abel trouxe os primogênitos do seu rebanho, e especificamente as partes gordas. O texto hebraico enfatiza que Abel trouxe as primícias e a gordura delas. Isso importa enormemente. Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a de Caim. E é aqui que a maioria das pessoas entende a história errado. A explicação comum é que Abel trouxe um sacrifício de sangue e Caim trouxe vegetais, e que Deus prefere sangue. Mas não é isso que o texto realmente diz. A chave está na palavra primícias. Abel trouxe o melhor do que tinha, o primogênito, as porções mais escolhidas. O texto nunca diz que Caim trouxe o melhor. Ele simplesmente trouxe frutos da terra, sem qualificação, sem ênfase na qualidade, apenas uma oferta. A diferença não estava no tipo de oferta, estava no coração por trás dela. Abel deu a Deus o primeiro e o melhor. Caim deu a Deus algo. Existe uma diferença enorme entre adoração e rotina, entre sacrifício e sobras. O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 4, confirma isso. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. A palavra é fé. Abel tinha fé.
Caim tinha obrigação, e Deus viu a diferença. Agora, eis o que acontece em seguida, e é aqui que a história toma o seu rumo mais sombrio. Quando Deus rejeitou a oferta de Caim, Caim não se arrependeu, não perguntou o que fez de errado, não tentou de novo. Em vez disso, a Bíblia diz que o rosto dele decaiu. A expressão hebraica é nafal panim. Seu rosto caiu, desabou. É o rosto de alguém consumido pela vergonha que se transformou em fúria. E Deus, num ato extraordinário de misericórdia, fala diretamente com Caim. Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Por que você está irado? Por que o seu rosto decaiu? Se você fizer o bem, não será aceito, e se não fizer o bem, o pecado está à porta, à sua espreita. Ele deseja dominá-lo, mas você deve dominá-lo. Este é um dos versículos mais importantes de todo o Antigo Testamento. Deus está avisando Caim, pessoalmente, diretamente, face a face, de que o pecado é como um predador agachado na porta do seu coração, esperando para devorá-lo. E Deus lhe diz: você pode dominá-lo. Você tem uma escolha. A palavra hebraica usada para agachado é rovetz. É a mesma palavra usada para descrever um animal selvagem à espreita, pronto para atacar. Alguns estudiosos conectam isso à palavra acadiana rabitsu, que se refere a um demônio que espreita nas portas e nos limiares. Se essa conexão estiver correta, então Deus estava avisando Caim não apenas sobre a sua própria raiva, mas sobre uma força demoníaca que se alimentava dela. E Caim tinha uma escolha. Deus lhe deu toda a oportunidade de voltar atrás, todo o aviso, toda a chance. Ele escolheu o assassinato. Gênesis 4:8. Caim falou a Abel, seu irmão. E quando estavam no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Agora, há algo profundamente perturbador na forma como o texto hebraico trata este versículo. No original diz: Caim disse a Abel, seu irmão, mas depois não nos diz o que ele disse. A frase fica incompleta. Há uma lacuna no texto, um silêncio. Como se as palavras que Caim usou para atrair seu irmão ao campo fossem tão enganosas, tão traiçoeiras, que a própria Bíblia se recusa a registrá-las. Algumas traduções antigas, incluindo a Septuaginta e o Pentateuco samaritano, preenchem a lacuna com "vamos sair ao campo", mas o hebraico original deixa em aberto. E esse silêncio é assombroso. O que quer que Caim tenha dito funcionou. Abel confiou no irmão. Foi com ele ao campo. E ali, no primeiro campo encharcado de sangue humano, o primeiro assassinato foi cometido. E então, Deus faz uma pergunta. Uma pergunta da qual ele já sabe a resposta. Assim como perguntou a Adão: onde você está? No jardim. Onde está Abel, seu irmão? E Caim responde com uma das frases mais infames de toda a Escritura. Não sei. Sou eu o guardião do meu irmão? Isso é de uma audácia impressionante. Caim mente diretamente para Deus. E depois devolve a pergunta a Deus com sarcasmo. Sou eu o guardião do meu irmão? Em hebraico, a palavra para guardião é shomer. A mesma palavra usada para um pastor que guarda seu rebanho. Abel era o pastor. E Caim está essencialmente dizendo: esse era o trabalho dele, não meu. Mas Deus não é enganado. E o que ele diz em seguida contém algumas das imagens mais poderosas e aterrorizantes da Bíblia. O que você fez? A voz do sangue do seu irmão está clamando a mim desde o chão. A palavra hebraica para sangue aqui é demei, e está no plural. Não dam, sangue singular, mas demei, sangues plural. Os rabinos no Talmud, em Sanhedrin 37a, explicam isso de uma forma que vai te fazer parar e pensar. Eles dizem que o plural é usado porque Caim não matou apenas Abel. Ele matou Abel e todos os descendentes que Abel ainda não tinha gerado. Cada filho que Abel teria tido, cada neto, cada geração que teria vindo dele. Todas as suas vozes estavam clamando desde o chão. É por isso que o Talmud diz:
Quem destrói uma única vida é como se tivesse destruído um mundo inteiro. E quem salva uma única vida é como se tivesse salvado um mundo inteiro. Esse ensinamento vem diretamente deste versículo, do sangue plural de Abel. Agora Deus pronuncia a maldição. E repare, Deus amaldiçoa Caim, mas não o mata. Isso é notável. Num mundo sem lei, sem tribunais, sem prisões, a consequência esperada para um assassinato seria a morte. Mas Deus escolhe uma punição diferente. Agora você é maldito pela terra, que abriu a sua boca para receber o sangue do seu irmão derramado pela sua mão. Quando você lavrar o solo, ele não dará mais a sua força para você. Você será um fugitivo e errante sobre a terra. Caim era agricultor. Toda a sua identidade, o seu sustento, o seu propósito, tudo vinha da terra. E agora, a própria terra o rejeita. O mesmo solo que bebeu o sangue do seu irmão nunca mais produzirá para ele. Ele é amaldiçoado a vagar. Navanad, fugitivo e vagabundo, inquieto, sem raízes, sem lar. E Caim responde, mas não com arrependimento, não com tristeza por Abel. Ouça o que ele diz. O meu castigo é maior do que posso suportar. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua face ficarei escondido. Serei fugitivo e errante na terra, e qualquer um que me encontrar vai me matar. Repare no que preocupa Caim. Não a vida que tirou, não o irmão que destruiu. Ele está preocupado consigo mesmo, com a própria segurança, com o próprio sofrimento. Essa é a psicologia de um homem consumido por si mesmo. Até a sua dor é egoísta. Mas há uma frase escondida na resposta dele que revela algo devastador. Ele diz, da tua face ficarei escondido. Em hebraico, da tua face é mipaneca. Caim entende que a pior parte do seu castigo não é o vagar, nem a terra estéril, nem o perigo. A pior parte é ser cortado da presença de Deus. Esta é a primeira descrição na Bíblia do exílio espiritual, de um ser humano separado de Deus, não por escolha de Deus, mas pela consequência do seu próprio pecado. E este é o momento em que Deus faz algo que ninguém espera. Em vez de matar Caim, em vez de deixá-lo ser morto, em vez de abandoná-lo às consequências do seu crime, Deus coloca uma marca nele. Gênesis 4:15. O Senhor lhe disse, não, se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor colocou uma marca em Caim, para que ninguém que o encontrasse o atacasse. Este é o versículo que gerou mais debate, mais especulação e mais controvérsia do que quase qualquer outro versículo de Gênesis. O que era essa marca? A palavra hebraica usada é ot, e ot não significa o que a maioria das pessoas pensa. No uso moderno, quando ouvimos marca, pensamos em uma cicatriz, uma tatuagem, uma marca a ferro, algo gravado no corpo. Mas em hebraico bíblico, ot tem um significado muito mais amplo. Significa sinal. É a mesma palavra usada para o arco-íris depois do dilúvio, o ot da aliança de Deus com Noé. É a mesma palavra usada para os sinais e maravilhas que Deus realizou no Egito. É a mesma palavra usada para a circuncisão, o sinal da aliança com Abraão. Um ot não é apenas uma marca, é um sinal de Deus, um sinal divino com propósito e significado. Portanto, a marca de Caim não era necessariamente algo gravado na pele, era um sinal sobrenatural que comunicava a proteção de Deus. Mas como era? Que forma tinha? É aqui que as tradições antigas divergem drasticamente e as respostas são fascinantes. O Talmud registra múltiplas opiniões dos rabinos sobre o que era a marca. Em Sanhedrin 37b, várias sugestões são apresentadas. Um rabino disse que Deus deu a Caim um cão que caminhava com ele como um sinal visível de proteção divina. Qualquer um que visse o cão saberia que Caim estava sob a guarda de Deus. Outro rabino disse que Deus fez o sol brilhar sobre Caim, que ele estava cercado por uma aura de luz que o marcava como intocável. Essa é uma ideia extraordinária. O primeiro assassino caminhando pelo mundo banhado em luz divina.
não como recompensa, mas como aviso. Outra opinião diz que Deus deu a Caim um chifre, um único chifre crescendo da testa, como uma marca de transformação bestial. Essa tradição influenciou a arte medieval posterior que frequentemente retratava Caim com um chifre. Outro rabino sugeriu que Deus gravou uma letra do nome divino, uma das letras de Yag-Rová, diretamente na testa de Caim. Se isso for verdade, então Caim andou pela terra carregando o nome de Deus no rosto. O nome mais sagrado que existe, marcado no primeiro assassino. Isso é ao mesmo tempo belo e aterrorizante. Os primeiros pais da igreja tinham suas próprias interpretações. Efrem, o sírio, escrevendo no século IV, acreditava que a marca era um tremor físico, que o corpo de Caim tremia contínua e incontrolavelmente, e esse tremor visível servia como sinal para os outros de que ele estava sob o julgamento e a proteção de Deus ao mesmo tempo. Isso se conecta à própria maldição. Você será fugitivo e errante. O hebraico navanad também pode ser traduzido como tremendo e estremecendo. O próprio corpo de Caim pode ter se tornado a marca. Agostinho de Hipona adotou uma abordagem completamente diferente. Ele acreditava que a marca não era primariamente física, mas servia como um sinal teológico. Para Agostinho, Caim representava a cidade terrena, a cidade dos homens, em contraste com Abel, que representava a cidade de Deus. A marca era a forma de Deus preservar Caim como um testemunho vivo, um aviso ambulante sobre as consequências do pecado e o mistério da misericórdia divina. Existe outra interpretação que surgiu em séculos posteriores, uma muito mais controversa. Algumas tradições, particularmente em certos períodos medievais e do início da Era Moderna, afirmavam que a marca de Caim era um escurecimento da pele. Essa interpretação foi usada durante séculos para justificar o racismo e a escravidão, especialmente contra pessoas de ascendência africana. Deixo absolutamente claro, essa interpretação não tem base no texto hebraico. A palavra ot não tem nada a ver com cor de pele. Não existe fundamento linguístico, teológico ou histórico para essa leitura. Foi inventada por pessoas que buscavam justificar a injustiça e contradiz tudo o que a Bíblia ensina sobre a humanidade ter sido criada à imagem de Deus. Todo estudioso sério hoje rejeita essa interpretação por completo. O texto diz que Deus deu a Caim um sinal de proteção. Qualquer que tenha sido a sua forma, o seu propósito era misericórdia, não condenação. E isso nos leva à questão mais profunda e mais importante de toda esta história. Por que Deus protegeu Caim? Pensa nisso. Caim cometeu o primeiro assassinato. Matou o próprio irmão. Mentiu para Deus sobre isso. Não mostrou nenhum remorso. E a resposta de Deus foi dar a ele um escudo sobrenatural de proteção. Por quê? Existem várias camadas na resposta, e cada uma revela algo profundo sobre a natureza de Deus. A primeira razão é que a justiça de Deus funciona de forma diferente da justiça humana. No nosso sistema, a punição para o assassinato é a morte, olho por olho. Mas Deus está estabelecendo algo radical aqui. O princípio de que a vingança pertence somente a Ele, não a outros humanos. Não à justiça da multidão. Não à vingança por conta própria. Ao proteger Caim, Deus está dizendo: eu cuidarei da justiça, não vocês. Esse princípio ecoa por toda a Escritura. Romanos, capítulo 12, versículo 19. A vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. A marca de Caim é a primeira expressão desse princípio na história da humanidade. A segunda razão é profundamente teológica. Deus não quer um ciclo de violência. Se alguém mata Caim, então outra pessoa vai matar essa pessoa. E depois alguém vai vingar aquela morte. E de repente você tem uma espiral infinita de derramamento de sangue. Ao proteger Caim, Deus está quebrando o ciclo antes que ele comece. E mesmo assim, tragicamente, o ciclo começa de qualquer forma. Apenas alguns versículos depois, em Gênesis 4, 23 a 24, o descendente de Caim, Lameque, se vangloria para suas esposas.
Matei um homem por me ferir, um jovem por me golpear. Se a vingança de Caim é 7 vezes, então a de Lameque é 70 vezes 7. A violência escalou exatamente como Deus temia. O que Deus tentou prevenir através da misericórdia, a humanidade acelerou através do orgulho. E isso não é apenas uma nota de rodapé. A história de Lameque é uma das passagens mais arrepiantes de Gênesis e se conecta diretamente a tudo que veio depois. Lameque é a 7ª geração desde Adão pela linhagem de Caim. E na Bíblia, o número 7 frequentemente representa completude. Com Lameque, a corrupção da linhagem de Caim atinge a sua plenitude. Repare no que Lameque faz. Ele não apenas mata, ele se vangloria de matar. Transforma o assassinato em poesia, reúne suas esposas e recita a sua violência como um cântico. Matei um homem por me ferir, um jovem por me golpear. Isso não é legítima defesa, isso é orgulho. É um homem que pegou a proteção cétupla que Deus deu a Caim e a distorceu numa reivindicação pessoal de invencibilidade. E depois vai além. Se a vingança de Caim é 7 vezes, então a de Lameque é 70 vezes 7. Ele não está apenas reivindicando a proteção de Deus. Ele está afirmando ser maior do que a proteção de Deus. Está fazendo de si mesmo o seu próprio Deus. Este é o resultado final de uma civilização construída sem Deus. Começa com a oferta de Caim, um coração que dá a Deus o mínimo. Progride para o assassinato, um coração que toma o que quer. E termina com Lameque, um coração que adora a si mesmo. E não é coincidência que Jesus inverta o número de Lameque. Em Mateus capítulo 18, quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deve perdoar o seu irmão, Jesus responde, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. O exato número que Lameque usou para a vingança, Jesus usa para o perdão. O que a linhagem de Caim encheu de violência, Jesus enche de graça. Mas o legado de Caim não termina com Lameque, termina com o dilúvio. Em Gênesis capítulo 6, a terra se tornou tão corrupta que Deus olha para tudo que a humanidade construiu e diz, arrependo-me de ter feito o homem. A violência que começou com um irmão matando o outro num campo se espalhou por toda a terra. A terra estava cheia de violência. A palavra hebraica é chamas, que significa crueldade, injustiça, opressão. A semente que Caim plantou naquele campo cresceu e se tornou uma floresta de destruição que cobriu o mundo inteiro, e Deus enviou o dilúvio para lavá-la. Mas aqui está o detalhe que vai te surpreender. Mesmo no dilúvio, mesmo no julgamento mais devastador do Antigo Testamento, a misericórdia de Deus estava presente. Ele salvou Noé, salvou 8 pessoas do mundo inteiro. O mesmo Deus que colocou uma marca num assassino para protegê-lo, construiu uma arca para proteger o remanescente da humanidade. O padrão nunca muda. Julgamento e misericórdia, lado a lado. Do campo de Caim às águas do dilúvio, ao monte do Calvário. Deus sempre preserva um caminho adiante. Ele sempre deixa uma porta aberta. A terceira razão pela qual Deus protegeu Caim é talvez a mais controversa e a mais bela. Deus protegeu Caim porque a misericórdia de Deus é mais poderosa do que o pecado humano. Caim merecia a morte. Por qualquer padrão de justiça, humana ou divina, sua vida estava perdida. Mas Deus escolheu a misericórdia, não porque Caim a mereceu, não porque Caim se arrependeu, não porque Caim merecia uma segunda chance, mas porque a natureza de Deus é misericórdia. A marca de Caim não é uma recompensa pelo assassinato. É uma demonstração de que mesmo no momento mais sombrio da história humana, o primeiro derramamento de sangue inocente, a graça de Deus estava presente. E isso aponta diretamente para a cruz. Pensa nisso. Na cruz, Jesus, o inocente, foi morto por mãos culpadas, assim como Abel. E o que Jesus disse? Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Assim como Deus protegeu Caim depois que ele matou o inocente Abel, Deus oferece perdão a toda a humanidade depois que a humanidade matou o inocente Cristo. A marca de Caim é uma sombra.
um tipo, uma prévia do Evangelho. É Deus dizendo: mesmo o pior pecado imaginável não pode esgotar a minha misericórdia. Agora há outra dimensão desta história sobre a qual quase ninguém fala, e envolve o que aconteceu com Caim depois de receber a marca. Gênesis 4:16 diz: Então Caim se afastou da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. O nome Nod em hebraico significa vagueação. Caim se estabeleceu na terra da vagueação. O homem amaldiçoado a ser um vagabundo inquieto foi para um lugar literalmente nomeado pela sua condição. Há uma amarga ironia nisso. Caim tentou construir uma vida estável numa terra definida pela falta de raízes. E o que Caim fez lá? Construiu uma cidade. Gênesis 4:17 diz que Caim conheceu a sua esposa, ela concebeu e deu à luz Enoque, e Caim construiu uma cidade e a nomeou com o nome do seu filho. Isso é extremamente significativo. Deus amaldiçoou Caim a ser um errante, mas Caim se recusou a vagar. Em vez disso, construiu uma cidade, fincou raízes, criou muros, estruturas, civilização. Na superfície, isso parece desafio. Caim rejeitando a maldição de Deus e traçando o seu próprio destino. Mas olha mais fundo. A cidade que Caim construiu levou o nome do seu filho, Enoque, que significa dedicado ou iniciado. Caim estava tentando criar um legado. Estava tentando encontrar sentido, propósito, permanência, tudo o que perdeu quando foi exilado da presença de Deus. E os seus descendentes continuaram construindo. Gênesis capítulo 4 nos diz que a linhagem de Caim produziu os primeiros moradores de tendas e pastores de gado através de Jabal. Produziu os primeiros músicos através de Jubal, o pai de todos os que tocam harpa e flauta, e produziu os primeiros metalúrgicos através de Tubal-Caim, que forjava instrumentos de bronze e ferro. A própria civilização, cidades, música, metalurgia, agricultura, tudo veio da linhagem de Caim. Os descendentes do primeiro assassino construíram os alicerces da cultura humana. Mas era uma cultura sem Deus. Uma civilização brilhante, criativa, inovadora, construída sobre sangue, crescendo no exílio, se expandindo para longe da presença do Senhor. E esse é um padrão que se repete ao longo de toda a história humana. A humanidade pode construir coisas extraordinárias, tecnologia, arte, impérios, mas sem Deus no centro, tudo se torna um monumento à nossa própria inquietação, uma cidade construída na terra da vagueação. Mas há um contraste aqui que a maioria das pessoas não percebe, e ele muda o significado de toda a história. Depois que Caim matou Abel e foi para o leste, a terra de Nod, Deus deu a Adão e Eva outro filho. O nome dele era Sete, e Eva disse algo notável quando ele nasceu. Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, porque Caim o matou. O nome Sete em hebraico é Shet, da raiz shit, que significa colocar ou designar. Eva reconheceu que Sete era a resposta de Deus à perda de Abel. Não uma substituição, uma restauração. E de Sete veio uma linhagem muito diferente. Gênesis 4:26 diz: A Sete também nasceu um filho, e ele o chamou de Enos. Nesse tempo, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Olha o contraste. A linhagem de Caim construiu cidades, inventou música, forjou armas, mas nunca invocou a Deus. A linhagem de Sete não construiu nada famoso, mas invocou o nome do Senhor. Uma linhagem buscou a civilização, a outra buscou a Deus. E da linhagem de Sete veio Enoque. Não o Enoque de Caim, que teve uma cidade com o seu nome, mas um Enoque diferente. Este Enoque andou com Deus e já não existia, porque Deus o tomou. Estava tão perto de Deus que nunca morreu. Foi levado diretamente à presença de Deus. E da linhagem de Sete veio Noé, o único homem que Deus encontrou justo num mundo destruído pela violência que Caim iniciou. E da linhagem de Sete, geração após geração, vieram Abraão, Davi
e, por fim, Jesus Cristo. A linhagem de Caim produziu cidades. A linhagem de Sete produziu o Salvador. 2 irmãos, 2 caminhos, 2 legados. Um leva ao dilúvio, o outro leva à cruz. E a escolha entre eles é a mesma escolha que todo ser humano enfrenta todos os dias. Agora, há uma pergunta final que precisamos abordar, e é a que conecta a marca de Caim à sua vida hoje. A história de Caim e Abel não é apenas história antiga. É um espelho. Todo ser humano enfrenta a mesma escolha que Caim enfrentou. Deus lhe disse: o pecado está à porta, à sua espreita. Ele deseja dominá-lo, mas você deve dominá-lo. Esse aviso não era apenas para Caim. É para todos que já sentiram a raiva se transformar em amargura, o ciúme se transformar em ódio, o ressentimento se transformar em vingança. O pecado ainda está à porta, ainda está esperando, ainda quer te consumir. Mas aqui está a diferença entre a história de Caim e a sua. Caim estava diante de Deus sem um mediador, sem um salvador, sem a cruz. Ele tinha apenas a sua própria força para lutar contra o predador à porta, e falhou. Você não precisa lutar sozinho. A Bíblia inteira, de Gênesis ao Apocalipse, é a história de Deus resolvendo o problema que começou naquele campo. O problema de irmão contra irmão, humano contra humano, pecado contra inocência. E a solução não é uma marca na testa, é uma cruz numa colina. O sangue de Abel clamou da terra por justiça. Mas Hebreus capítulo 12, versículo 24, diz que o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Abel exigia vingança. O sangue de Jesus oferece perdão. O sangue de Abel condenava os culpados. O sangue de Jesus os redime. A marca de Caim foi um sinal temporário de proteção para um único homem. A cruz de Cristo é um sinal eterno de salvação para todos os que creem. E assim como Deus deu a Caim um sinal de que ninguém poderia destruí-lo, Deus dá a cada crente um sinal de que ninguém pode arrancá-lo da sua mão. Não uma marca na pele, mas o Espírito Santo selado no coração. Efésios capítulo 1, versículo 13. Vocês foram selados com o Espírito Santo prometido. A palavra selados em grego é espragizo. Significa carimbar com um anel de sinete, marcar como propriedade, identificar como pertencente a alguém. Você foi marcado, não com a marca de Caim, mas com o selo de Deus. A marca de Caim dizia: não toquem nele, ele pertence à justiça. A sua marca diz: não toquem neles, eles pertencem a mim. Essa é a diferença que a cruz faz. Essa é a distância entre Gênesis 4 e o Evangelho. De uma marca de proteção para um assassino a um selo de adoção para um filho de Deus. Então, da próxima vez que alguém te perguntar o que era a marca de Caim, diga isto: foi a primeira vez na história que Deus mostrou misericórdia a alguém que não a merecia. E não seria a última. Porque milhares de anos depois, em outra colina, com o sangue de outro homem inocente clamando, Deus mostrou a mesma misericórdia novamente. Mas desta vez, não foi apenas para um homem, foi para o mundo inteiro. Se este vídeo abriu os seus olhos para algo que você nunca tinha visto antes, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se e ative as notificações, porque toda semana nós revelamos os mistérios escondidos nas páginas das Escrituras. E lembre-se, não importa o que você fez, não importa o quão longe vagou, não importa em que campo você está agora. A misericórdia de Deus é maior do que o seu pior erro. Ele provou isso com Caim. Ele provou isso na cruz. E ele está provando isso agora mesmo, com você.